E aí, galerinha, vamos para a última apostila do ano. Vamos lá? Vamos falar nesse módulo sobre a água na natureza, né? Tema fácil, né? Um assunto fácil de ser falado. Olha só, o que vocês estão observando nessa imagem aí? Uma cachoeira, né? Então, rio, né? A água pode ser encontrada em outros ambientes, além do retratado na imagem? Sim. Quais? E aí? No ar, o ar tem água. No nosso corpo, né? No corpo, no caso das plantas, né? Em maneira geral, dos seres vivos, né? No mar, nos oceanos, nas geleiras, né? E em vários outros lugares. Qual é a importância da água para os seres vivos? Nossa, a água é extremamente importante para os seres vivos. Sem a água, os seres vivos não conseguiriam sobreviver. Entendeu? O ser vivo ele até consegue ficar algum tempo, né? No caso, os animais, né? Os animais conseguem ficar até algum tempo sem se alimentar. Mas sem beber água, não tem como, não tem como. Próxima página. Vamos ler o poema abaixo. Cadê a água? Cadê a chuva? Correu para o riacho. Cadê o riacho? Juntou-se ao rio. Cadê o rio? Correu para o mar. Cadê o mar? Está virando vapor. Cadê o vapor? Virou nuvem. Cadê a nuvem? Virou chuva. Cadê a chuva? Começou tudo outra vez. Então, esse poema faz parte do Amiguinhos da Leitura, entendeu? Então, esse poema fala sobre o quê? Né? Sobre o que o poema fala. O que vocês acham que o poema fala? Fala o quê? Sobre a água e seu ciclo na natureza, né? O ciclo que a água tem, né? Desde quando ela nasce, né? Da nascente, vem lá debaixo do solo, né? Aí o sol aquece a água, ela evapora, se transforma em nuvem. Essa nuvem, depois que ela fica muito carregada, né? Cheia de gotículas de água, muitas gotículas, aí o que ela faz? Ela se transforma em chuva e a chuva traz novamente a água para o solo, certo? O que as palavras sublinhadas no poema têm em comum? Quais são as palavras? Ó, chuva, riacho, rio, mar, vapor, nuvem. E aí, o que tem em comum? Referem-se a formas de como a água pode ser encontrada na natureza, né? Ó, chuva pode se encontrar na natureza, riacho, rio, no mar, vapor de água. O vapor está no ar, né? Nuvem. Como você explicaria o último verso do poema? E aí? Né? Começou tudo outra vez. E aí? É o quê? Se referindo ao quê? O primeiro, né? Que o último verso retorna o verso inicial. Esse recurso reforça o que? O ciclo da água na natureza, né? Então, vamos embora. A água no planeta, né? A gente sabe, né, que o nosso planeta, tem mais o quê? Ele é mais recoberto por água, né? E onde que tem água no nosso planeta? Como a Cristiane já acabou de falar, nas geleiras, nos oceanos, né? No ar. O ar é o quê? A atmosfera, né? Nos seres vivos. Quem são os seres vivos? São as plantas, os animais, né? Então, a Terra está coberta por água na maior parte dela, certo? Aí vem dizendo aí, ó, neblina e as nuvens são formadas por pequenas gotas de água. Em regiões muito frias, a água pode se congelar e formar geleiras. As águas subterrâneas, né? Subterrânea é o quê? Águas que ficam embaixo do solo, né? Ou seja, que não estão na superfície do solo, podem ser extraídas por meio de poços, né?
Poços artesianos, alguém já ouviu falar em poço artesiano? Então, é uma água subterrânea, fala. O corpo das plantas, assim como dos seres vivos, apresenta água em sua composição, né? Então, a gente sabe que para a gente conseguir viver, é essencial o quê? A água, né? Agora, só uma parte dela é utilizada pelos seres vivos. E por causa disso, isso daí é um dos motivos para a gente preservar a água, não desperdiçar a água, certo? Porque a porcentagem que se pode utilizar, né? A maioria da água no planeta é salgada, entendeu? E a porcentagem mínima é a que a gente pode usar, são dos rios, né? É, das nascentes dos rios, certo? Então, a porcentagem é muito pouca, a maioria é tudo água salgada. E no nosso dia a dia, o que a gente usa a água? Diversas coisas, né? Molhar as plantações, molhar as plantas, né? No caso, na agricultura, irrigar as plantas, né? A lavoura, a agricultura em maneira geral, para obter energia elétrica, certo? Tem a usina termoelétrica, né? Que usa a água dos rios, transportar pessoas, né? Navios, barcos, tomar banho, limpar objetos, para preparar nossa comida, para a gente beber também, né? E etc. A importância da água para os seres vivos, né? É, a água, ela é imprescindível, né? A água, ela é importantíssima para os seres vivos, como eu tinha falado, né? A gente pode, né, no caso dos seres humanos, os animais, nós somos animais, né? Então, os animais, de maneira geral, a gente pode ficar alguns dias sem se alimentar. Agora, se a gente ficar sem beber água, a gente desidrata muito rápido e morre, entendeu? Aí vem falando aí, ó, que nos organismos ela desempenha o quê? Muitas funções, né? Ó, o transporte de substâncias através do sangue, a regulação da temperatura corporal, nós já falamos sobre isso, né? Quando você faz uma atividade física, né? Quando você corre, brincando, pode ser brincando, né? Você faz uma atividade física, o que acontece? Seu corpo esquenta. E para poder voltar à temperatura normal, o que ajuda é o quê? A, a beber, quando você bebe água, você ajuda ao seu corpo voltar à temperatura normal, né? E a urina? A urina nada mais é que a eliminação, né, através da água. Essa água, ela passou pelo corpo e a urina é a eliminação das substâncias tóxicas, as substâncias que não são boas para o organismo, né? Elas são eliminadas através da urina. E a urina é o quê? Nada mais é do que a água, que no caso passou pelo corpo e está transportando, eliminando as toxinas. A água é tão importante para o nosso corpo que se a gente não beber água, aí ó, vem falando o quê? Que a gente sobrevive só por poucos dias, entendeu? Então, para poder a gente ter uma vida saudável, o que é importante? Como a gente sempre ouve falar por aí, uma alimentação saudável, né, balanceada, não ficar só comendo hambúrguer, batata frita, tomando Coca-Cola e tomando sorvete de sobremesa, né? Todo dia, todo dia, todo dia, não dá, certo? E procurar praticar esportes, né, atividade física de maneira geral. Tá meio difícil agora na pandemia, né? Mas procurar, né? Quem tem essa possibilidade, tem quintal, né? Tem algum sítio, alguma fazenda, né? Porque aí vai para lá,
corre, brinca, né? Pula, nada e, né? Tá praticando uma atividade física. E beber bastante água, né? Principalmente nos dias quentes e depois de praticar atividade física, certo? Gotinhas de saber. Vocês sabiam? Olha só, o dromedário é um animal que vive em regiões desérticas, né? Vive no deserto. E ele pode ficar, olha só, até 3 semanas sem beber água. Por quê? Por quê? Ele é capaz de beber tanta água e deixar armazenado, entendeu? Deixa armazenado e aí vai eliminando aos poucos, entendeu? Aí essa água também mantém o corpo dele hidratado por muito tempo, né? Aí tá falando ó, que ele pode beber cerca de 100 litros de água em apenas 10 minutos. Olha só. Por isso que ele é usado como animal de transporte no deserto, porque ele pode, né, andar muito tempo sem precisar se hidratar, sem beber água. A água e seres vivos. Como você já sabe, o ambiente é composto de seres vivos e de elementos não vivos, né? A água é um dos principais componentes não vivos, né? Não tem vida, não vivos do ambiente. E entre os seres vivos do ambiente estamos nós, os seres humanos. Olha só a diferença de tamanho da baleia para o ser humano. Nossa Senhora, né? O que você vê nessa fotografia? O que eu vejo? Eu vejo o mar, né? O oceano, no caso, o oceano, uma baleia, um ser vivo, e o ser humano também, um ser vivo. O que você vê primeiro na fotografia? Baleia, né? Por quê? Porque aí ela está em destaque por ela ser maior, e mesmo o oceano, né? Sendo aí maior aí na imagem, mas você logo de cara você visualiza o quê? A baleia. No exato momento da imagem é retratada uma relação de harmonia entre o ser humano e o ambiente, ou uma relação de destruição, de harmonia, né? Por quê? Por que vocês acham que tem harmonia ali? Hum? Por quê? Porque no caso ali a baleia é um animal selvagem? É, mas ela é um animal selvagem dócil, né? Em se tratando em relação, por exemplo, em comparação a um tubarão, né? Compare o tamanho do ser humano com o tamanho da baleia e do oceano. O que você imagina que o fotógrafo quis mostrar com isso? O quê? A diferença de tamanho, né? No quadro abaixo, faça um desenho que represente como os seres vivos se relacionam com a água presente nos ambientes. Depois, compartilhe seu desenho com os colegas. Vocês vão desenhar como que os seres vivos se relacionam com a água. Por exemplo, vocês podem desenhar vocês molhando as plantas, vocês podem desenhar vocês dando banho em algum animal, entendeu? Vocês utilizando a água no ambiente. Pode desenhar vocês lavando louça, lavando o quintal, lavando o carro do papai, por exemplo. Tá bom? Então, vamos lá. Dá pausa, desenha, pinta bem caprichado, depois retorna. Observe ao lado a imagem do planeta Terra visto do espaço. Que bonito, né? Letra A. O que você acha que representa a região do planeta Terra que está com coloração azul? Na cara, né, gente? É batata. Fácil, mais mole que Maria mole. A água que recobre a superfície da Terra, claro. Com base no que você observou, explique por que algumas pessoas afirmam que a Terra poderia ser chamada de planeta água. O planeta água. Por quê? Porque a maioria da superfície terrestre é coberta por água, né? Então, lá, porque a maior parte da superfície do planeta é coberta por água. Observe uma das atividades que Daniel e seus colegas realizam quase diariamente para manter as plantas de sua horta saudáveis. Eles estão o quê? Estão regando, né? As plantas da horta deles.
Em sua opinião, por que as plantas da horta precisam ser regadas quase diariamente? Hum? Por quê? Porque as plantas são seres vivos, né? Então, elas também precisam se hidratar, elas precisam de água. Porque as plantas são seres vivos e, por isso, precisam de água para sobreviver. O que pode acontecer com as plantas se elas não forem mais regadas? Elas podem murchar e morrer, não é isso? Podem murchar e morrer, ok? Essa foi mais uma aula. E na próxima aula tem a aula online, a primeira aula online do quarto bimestre, do último bimestre do ano, certo? Beijo!